vi também, nós vimos, né, no teu canal, e ainda falando um pouco sobre religião, o pessoal costuma muito criticar a religião, como você falou. É engraçado que no Brasil quer se pregar uma religião só, né? Você vai estudar sobre, vamos falar sobre religião? Então vamos estudar a religião afro, as orientais, etc. e tal. Não, é só o cristianismo e acabou, né? E é muito fácil a gente criticar a religião dos outros sem a gente conhecer. Eu achei muito interessante, num dos teus vídeos, inclusive acho que recente, né? Estava mostrando o teu acervo. E tantos livros. Não pode continuar. Que você mostrou, que você estuda sobre várias religiões, né? Eu falei, olha que bacana, que legal, porque para você realmente fazer uma interpretação, uma análise, né? Argumentar sobre qualquer coisa, sobre qualquer religião, em primeiro lugar você tem que conhecer. Tem que ler sobre aquilo, né? Eu achei isso sensacional. Da Bíblia cristã e da Bíblia satânica. Muito legal. Da hora, hein? E também a gente estava vendo um vídeo de você também sobre a existência de Deus, né? A existência de Deus, dos deuses, né? Que o Marx fala. Que Marx fala que todos os deuses existiram. Muito bacana. Mas fala, por favor. Pois é, as religiões, elas são parte da cultura, né? Isso ninguém pode negar, né? A gente pode negar, por exemplo, pode colocar em discussão se os deuses aos quais as religiões se referem existem, né? Você pode discutir, Deus existe ou não, anjos existem ou não. Agora, que a religião ela é parte importante da cultura e que a religião move milhões de pessoas, isso é uma coisa indiscutível. E como os filósofos eles são críticos da cultura, é importante que os filósofos, então, entendam sobre a religião, discutam sobre a religião, ao invés de simplesmente descartar a coisa, né? Porque se você simplesmente descarta, você está abrindo mão de compreender um dos principais fenômenos desse tipo de sociedade que a gente vive. Então, o filósofo, como crítico da cultura, ele tem que entender as religiões, ele tem que saber como que as religiões movem as pessoas. Isso independente se o filósofo acredita em Deus ou não. Foi o que Freud, por exemplo, fez. O Freud era ateu. Só que o Freud ele percebeu que ele tinha que falar alguma coisa sobre a religião. E o Freud escreveu uma obra chamada O Futuro de uma Ilusão, uma obra fantástica na qual ele vai fazer uso da psicanálise para explicar a religião, porque o Freud falava, olha, as religiões elas têm uma força tão grande e elas se permitem tantas contradições que isso não é uma coisa racional. Né? De onde é que a religião tira força? E o Freud utilizou a psicanálise para explicar a religião. Né? Você tem filósofos como o Ludwig Feuerbach, por exemplo. O Feuerbach também super ateu, mas a obra filosófica dele toda é direcionada a explicar principalmente o cristianismo, né? A explicar filosoficamente, a destrinchar as religiões, explicar esse fenômeno. Né? E é uma coisa que, enquanto pesquisador de filosofia, eu também faço. Né? Eu gosto de orientar os meus esforços nesse sentido, porque eu acho que a gente aprende muita coisa. E eu acho importante também fazer o diálogo, né? Porque às vezes dependendo da experiência de vida que cada um tem, a gente acha que todo religioso é um idiota que só acredita em coisa sem sentido, ou acha que todo religioso é reacionário. Isso não é verdade. Eu tive a sorte de conhecer pessoas cristãs que são extremamente inteligentes, sofisticadas, são pessoas progressistas, e são pessoas com as quais eu tenho assim, uma super boa relação. Assim, tanto amigos pessoais, amigos assim, de 20 anos que eu conheço, sabe? Amigo, visitar a casa um do outro, de viajar e ir para a praia junto, sabe? E a gente tem uma super boa relação e discute coisa de alto nível, sabe? São sempre altos papos de literatura, de filosofia. Né? Então eu tive essa sorte de conhecer gente, né, que é intelectualmente sofisticada e que acredita em Deus. Né? Então essas pessoas existem. Agora, eu conheço gente também, gente da família, gente de trabalho, gente que é um porre, gente que é insuportável, extremamente reacionária, tem uma crença extremamente atrasada, que é um atraso em todos os aspectos que você pensar, gente que é desprezível, né? Gente que se esconde atrás da religião, que tem aquilo que o Nietzsche fala no Anticristo, sabe? O Nietzsche no Anticristo fala o seguinte, olha, não se pode entrar numa igreja quando se quer respirar ar puro, sabe? Quando o Nietzsche fala isso, é uma crítica fortíssima do Nietzsche, né? Então,
Eu conheço gente assim, sabe, que esconde os piores instintos atrás da religião. Então tem gente de todo tipo, né? Só que, como estudante de filosofia, né, você olha para a história da filosofia, você vê que um Platão acreditava nos deuses gregos, não era cristianismo, ele tinha lá os deuses pagãos dele, né, da mesma forma o Sócrates, embora acusado de ateísmo, Sócrates também acreditava, né, e você vai passando a Idade Média, você tem grandes mentes como um Agostinho, que foi um filósofo cristão. Você tem o Tomás de Aquino, né, foi mais teólogo, mas também tem uma obra que é invejável. Você vê o tanto que aquele cara escreveu. E chegando até aqui na Idade Contemporânea, o existencialismo moderno, né, ele tem a sua raiz ali com Kierkegaard, que é um filósofo cristão. Né, tendo em vista então a história da filosofia e minha experiência pessoal, assim, pessoas boas que eu conheci, isso me fez evitar esse extremo de simplesmente descartar a religião como se fosse uma coisa idiota que não merece ser estudada, porque não é verdade. Religião é parte da cultura, ela tem que ser estudada como parte da cultura, como um fenômeno social. Eu vejo a coisa assim, acho que Deus existe? Não, é a minha posição pessoal, é o ateísmo, né? Agora, me interesso bastante por religião, pela forma como as religiões funcionam, né? Eu acho que o radicalismo... Você quer falar? Não pode falar, não. Acho que o radicalismo ele existe em todo lugar, infelizmente, né? Assim como você, nós também temos amigos que são de diversas linhas, né, religiosas, diferentes mesmo. Católicos, protestantes, umbandistas, espiritualistas, esotéricos, enfim, né? Diversos, assim como ateus, agnósticos, enfim. E tem pessoas maravilhosas em todos os segmentos, né? Pessoas com quem a gente bate um papo muito legal também, assim como você acabou de falar. Do mesmo jeito que a gente conhece também alguns cristãos e outras religiões também, outras crenças, e até alguns agnósticos ou ateus são tão radicais, né? Que não dá para você ter 5 minutos de conversa. Não consegue dialogar, né, com a pessoa. Então, infelizmente, existe mesmo. Acho que uma coisa que eu e o Alan, a gente sempre conversa.